2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós estudamos durante esse mês o tema Eu nele, ele em mim. João capítulo 15, versículo 4, a palavra de Deus diz: Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu nele, aquele que permanece em mim, e eu nele, ele em mim. Já comentamos bastante sobre isso. Eu nele, comunhão, ele em mim, união. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da nossa união com Cristo, baseado nesse texto, porque me parece que das 164 vezes que o apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo, aqui nós temos um resumo. Aqui neste texto nós temos um pouquinho de tudo aquilo que o apóstolo Paulo quis falar a respeito dessa união que temos com Cristo, que Ele veio para habitar em nós. E o texto diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nova Versão Internacional diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A Bíblia de Jerusalém traduz assim: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. A Almeida, século 21, assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. E a Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma paráfrase, diz assim: Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. A nossa união com Cristo e os benefícios dessa união. Ainda uma tradução que eu gostaria de destacar aqui, que está escrito aqui na minha Bíblia, porque uma vez eu li um comentarista e ele traduz assim, ó: Se alguém estiver em Cristo, há um novo ato de criação sendo estabelecido. Um novo ato de criação. Todas as coisas velhas passaram, eis que novas coisas vieram a existir. O nome desse autor é Barrett. Se alguém estiver em Cristo, há um novo ato de criação. Karl Marx, ele escreveu que os filósofos só conseguiram interpretar o mundo de um modo diferente. Os filósofos só conseguiram interpretar o mundo de um modo diferente. A questão, porém, diz Marx, é transformá-lo. Embora sejam divergentes quanto às suas afirmações fundamentais, o Evangelho e o marxismo ou o comunismo concordam nesse ponto. Que ponto? Que a questão não é apenas interpretar o mundo de um modo diferente. A questão é transformá-lo efetivamente. A questão não é apenas se conseguimos fazer uma leitura correta. É se nós conseguimos exercer diferença. A afinidade entre o cristianismo e o marxismo não vai muito além disso, obviamente. A igreja se distingue exatamente por proclamar a transformação do mundo. A igreja é esse veículo que possui essa característica de transformação do mundo a partir do quê?
Talvez a bifurcação que separe, então, o evangelho do marxismo se encontre exatamente aí. No fato de que o mundo não é transformado quando as relações econômicas, sociais são transformadas. O mundo é transformado quando Deus inicia uma nova criação a partir de seres humanos. Talvez o problema seja exatamente que o marxismo olha essa transformação a partir de relações meramente comerciais, sociais. E o cristianismo observa a transformação do mundo a partir de mudanças intrínsecas ao ser humano, de dentro para fora. De dentro para fora. Quando nós entendemos que a verdadeira transformação do ser humano acontece, e do mundo, por consequência, acontece de dentro para fora, nós passamos a entender o sentido dessa nova criação, que Deus já começou a realizar. Porque nós temos essa visão escatológica. O que é escatologia? É esse estudo do fim das coisas, do fim dos tempos. Não, nós temos essa visão de que Deus ainda vai fazer alguma coisa. Nós não conseguimos conceber o fato de que Deus já começou a fazer. A nova criação já está em andamento. Ela ainda não foi consumada, é bem verdade, mas ela já está em processo. E como é que Deus começa esse processo? Ele não começa esse processo pela transformação das estruturas sociais. Deus não começa esse processo pela mudança das relações sociais, econômicas. Deus começa esse processo pela transformação das estruturas internas do ser humano. Por isso a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, um ato novo de criação começou a ser estabelecido. Esse novo ato de criação já está acontecendo. Porque, embora a revista e atualizada, que é a versão que eu mais gosto de usar, diga que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, a palavra usada ali para a criatura, ou que foi traduzida por criatura, na maioria das vezes é traduzida por criação. E muitas versões suprimem a ideia de que é uma nova criatura para trazer e estabelecer essa concepção de que quando Deus começa a mudança dentro de mim, Ele está estabelecendo um novo mundo. Um novo mundo está sendo construído, um novo mundo está nascendo, um novo mundo já está sendo concebido na visão e na mente divina. Um novo mundo já está acontecendo. É isso que o texto está dizendo. Se alguém está em Cristo, já está vendo, percebendo os atos novos de uma criação de Deus. Mas o texto começa, e eu gostaria de seguir o texto, ele é uma conclusão. O verso 17 dizia assim, ou portanto, é uma conclusão de algumas percepções do apóstolo Paulo, que eventualmente nós vamos citar durante a nossa reflexão nessa manhã. Mas o texto começa dizendo assim: se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. E essa condicional está presente em todas as traduções. Essa ideia de que se alguém está, não há nenhuma tradução que traga ou que suprima essa ideia da condicionalidade aqui. Se alguém está em Cristo. Por quê, queridos? Por quê? Porque nas palavras de Martyn Lloyd-Jones, o mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos. O mundo atual está aguardando o aparecimento de crentes autênticos. Talvez uma das coisas
que mais nós tenhamos necessidade no mundo atual é de autenticidade. Existe muita fraude no nosso meio. Existe muita fraude. Existe muita fraude no nosso meio. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo falando a respeito dos dias difíceis que nós viveríamos, ou já vivemos. Em determinado momento, ele diz que estes que estariam sorrateiramente infiltrados nas fileiras do corpo de Cristo, ou pelo menos nas fileiras da igreja visível de Cristo Jesus, eles teriam aparência de piedade, mas faltaria-lhes poder. Aparência. Esse texto aqui, se você retornar alguns versículos, o versículo de número 12, Paulo diz assim no final do versículo: estes se gloriam na aparência e não no coração. Esses se gloriam na aparência e não no coração. Irmãos, vida com Cristo tem a ver com essência, não com aparência. Vida com Cristo tem a ver com conteúdo, não com forma. Vida com Cristo tem a ver com essência, com aquilo que está sendo construído dentro de nós, não do lado de fora. Não é a maneira como eu falo. Embora muitas vezes quando Cristo começa a fazer transformações dentro de mim, a minha maneira de falar muda. Aquele que antes mentia, agora fala a verdade. A nossa maneira de falar muda. Mas não é a maneira de falar que determina se eu sou um cristão ou não. Não são os clichês que eu uso que determina se eu sou um cristão ou não. Não são os jargões que eu aprendi, porque agora eu estou numa comunidade que usa algumas expressões que lá fora não se usa, que determina se eu sou um cristão ou não. Não, não é isso. Tem a ver com o coração. Não tem a ver com aparência. Quando Samuel foi ungir Davi rei, Davi era o filho de Jessé que não estava presente. Ele estava cuidando dos rebanhos. E todos passaram diante de Samuel. E Samuel, ser humano como todos nós, embora profeta do Altíssimo, olha e percebe que existem alguns dos filhos de Jessé que possuem aparência de rei, que possuem posturas de guerreiro, que dariam um bom rei na visão dos homens. Mas Deus, de alguma maneira, adverte Samuel e diz assim: não atentes para a sua aparência, porque provavelmente quando Davi chegasse do campo, trazendo as ovelhas, e todos eles esperando para que ele chegasse, Samuel levaria um susto e diria: eu devo estar ouvindo errado, eu não devo estar com o meu ouvido muito sintonizado àquilo que Deus está dizendo, porque não pode ser que Deus vai escolher esse menino para ser o novo rei de Israel. Mas Deus o adverte e diz assim: olha, presta atenção, Samuel, não atentes para a sua aparência, não fique atento para aquilo que ele parece ser, não julgue segundo as aparências, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Não adianta a gente querer enganar Deus. Deus não se ilude com nossa performance. Deus não se ilude. Invariavelmente Deus está invertendo os valores e confundindo a sabedoria humana. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Ele fez uma inversão nisso, exatamente porque Deus não está interessado na performance. Deus não está interessado no mecanicismo, Ele não está interessado naquilo que nós aparentamos ser. Deus está interessado no nosso coração. De modo que em Gálatas, capítulo de número 6, verso 15, quando Paulo está tratando sobre essa nova criação também, ele diz assim, e não tem nada a ver, porque Paulo parece que ele já tinha ficado irritado com o pessoal que estava pregando a circuncisão. E ele já não estava muito bem com esse pessoal, então ele já dá um chute logo nas estruturas dessa barraca para a tenda cair logo. E ele diz o seguinte, ó: vocês querem saber de uma coisa? No final das contas, estar circuncidado
ou não estar circuncidado, não é coisa nenhuma. O que vale diante de Deus é ser uma nova criatura, e nova criatura significa novo nascimento. Nova criatura significa Deus mudando o nosso interior, Deus entrando no nosso ser, conspirando contra nós e organizando o nosso mundo interior. É Deus iniciando o ato da nova criação. Deus não está preocupado com aquilo que é aparente. Deus está olhando para o coração. Alguém disse que é melhor a gente ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Quando o assunto, por exemplo, é oração. Porque Deus não está importando se você fala bem, pronuncia belas palavras diante dele quando ora. Deus quer saber se o seu coração é um coração poderoso na presença dele. De modo que Davi já havia antecipado tudo isso, meus irmãos. E lá no Salmo 51, antecipando a nova aliança, Davi diz assim, Deus, então a lei diz que eu tenho que trazer os animais para serem sacrificados, para que os pecados sejam transferidos sobre o holocausto, e uma vez o sacrifício acontecendo, eu estou perdoado dos meus pecados. Mas Davi, me parece, ele já havia entendido que isso era apenas sombra do que viria. De modo que lá no Salmo 51, verso 17, ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. E isso Deus não despreza. Coração. Você está entendendo, meu irmão? Se alguém está em Cristo, é porque muitas vezes nós podemos ser confundidos pela religião e achar que a religião é alguma coisa. Diante de Deus, a religião não é nada. O que é de fato alguma coisa é o ser uma nova criatura, é a experiência de transformação interior que acontece conosco. De alguma maneira, sim, isso é subjetivo. É alguma coisa que acontece dentro de nós e que ninguém consegue nos demover dessa convicção. Nós estamos alicerçados, fundamentados nela. Eu me encontrei com Cristo. E se alguém disser, mas você é louco, o que é isso? Você fala, eu não sei dizer, mas eu sei que eu me encontrei com Ele, e Ele se encontrou comigo, eu sou dele e Ele é meu, Ele veio e habitou em mim, Ele habita em mim, Ele está aqui no meu coração. E aí eu pergunto, mas me explica como é que funciona. Eu não sei explicar, eu só sei que é real. Eu só sei que é real. Se alguém está em Cristo, estar em Cristo significa muito mais do que um lugar. Isso não tem a ver com um lugar, mas tem a ver com um estado do ser. E Paulo usa isso várias vezes. Ele diz, por exemplo, Deus nos escolheu em Cristo, Efésios 1,4, nos predestinou em Cristo, Efésios 1,7, nos redimiu em Cristo, Romanos 3,24, nos santificou em Cristo, 1 Coríntios 1,2, nos justificou em Cristo, Gálatas 2,17, nos perdoou em Cristo, Efésios 4,32, o mundo está reconciliado em Cristo, 2 Coríntios 5,19, a verdade é dita em Cristo, Romanos 9,1, podemos nos gloriar em Cristo, Romanos 15,17, toda a vida cristã é conduzida em Cristo, 1 Coríntios 4,17, os crentes morrem em Cristo, 1 Tessalonicenses 4,16, e quando Paulo fica preso, ele diz que a prisão dele acontece em Cristo, Filipenses 1,13. É eu saber que Cristo veio habitar em mim, e já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação.
Irmãos, isso é maravilhoso. Se alguém está em Cristo, uma nova criação já está sendo sinalizada por Deus. Veja bem, o que isso significa? Pense comigo aqui, só um instantezinho. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Um ato da nova criação já está sinalizado no mundo. O que é isso? Quando nós pensamos na criação, nós voltamos lá para Gênesis e observamos que Deus vai criando todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. O mundo vivia um caos. E Deus passa a dar ordem a partir da sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus vai criando. O último ato da criação no 6º dia é o ser humano. E no 7º dia, Deus descansa. Aí nós vamos para o Novo Testamento e observamos que a grande esperança que há no coração daqueles homens que foram encontrados por Cristo, é que eles não estavam vivendo sem um propósito eterno. Eles viviam com um propósito eterno, de modo que Pedro diz assim, na sua 2ª carta, nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, uma nova criação. De modo que o apóstolo João, no Apocalipse, capítulo 21, a Bíblia diz que ele viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu uma nova criação. Ele viu uma cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu para se encontrar com o noivo, que estava ataviada, pronta. E ele via uma nova relação que os homens manteriam com Deus, porque Deus estaria no meio deles. Deus seria o tabernáculo no meio do seu povo, estaria no meio deles. E eles seriam um povo de Deus, vivendo para Deus. Então a gente olha para a palavra de Deus e percebemos que do início, lá de Gênesis, até o final, em Apocalipse, existe uma expectativa. A expectativa é de um Deus que está intervindo na história, criando. Agora veja, aqui, quando nós passamos por Gênesis capítulo 3, há uma queda. O homem se desconecta de Deus, há um desencontro, por causa do nosso pecado. E a palavra de Deus diz que lá em Gênesis capítulo 3 mesmo, Deus envia uma promessa de que o descendente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. Já há uma promessa a respeito do Messias que viria. Esse Messias é Jesus. Ele vem, ele anda entre nós, ele habita no meio de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio e habitou no meio de nós, meus irmãos. Ele esteve aqui. Mas, meu irmão, veja, Deus criou todas as coisas, o homem caiu, Deus fez uma promessa, enviou Jesus, e Jesus desceu lá do céu para habitar aqui entre nós e começou a andar no nosso meio. Eventualmente, Jesus entrou em algumas casas. Ele não apenas desceu do céu e começou a andar na terra. Eventualmente, ele entrou dentro de algumas casas. E ele conversou com pessoas. Ele foi tocado por pessoas. Ele tocou em pessoas. Ele entrou dentro dessas casas. Ele não fez divisões. Jesus não criou, não discriminou. Ele entrou dentro da casa de um fariseu chamado Simão. Ele foi dentro de uma casa de um publicano chamado Zaqueu. Ele entrou dentro da casa de Simão, Pedro, e curou a sogra dele. Jesus esteve andando no nosso meio, e ele desceu lá da sua glória, habitou entre nós, e depois começou a entrar dentro da casa de pessoas. Mas um dia, por exemplo, ele estava dentro da casa de Zaqueu. E dentro da casa de Zaqueu, ele começa a conversar com Zaqueu, começa a falar com Zaqueu a respeito das coisas eternas, porque o que mais Jesus falou foi a respeito do reino de Deus, foi um ensino de Jesus, falando a respeito do reino. E provavelmente Jesus está lá falando com Zaqueu, ou não, simplesmente a presença de Jesus lá no meio. Algumas outras conversas, às vezes conversas triviais, não pecaminosas, mas triviais. E eles estavam conversando, quando de repente alguma coisa começa, parece que é um vulcão que começa a entrar em erupção no coração de Zaqueu. E Zaqueu se levanta e diz o seguinte:
Hoje eu estou tomando uma decisão, Senhor. Que decisão? Hoje eu estou tomando a decisão. Se eu defraudei alguém, se eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito com o dinheiro, se eu roubei pessoas, hoje eu estou tomando a decisão de restituir 4 vezes aqueles a quem eu roubei. E eu vou pegar os meus bens todos e vou distribuir metade entre os pobres. Jesus se levanta e diz: hoje houve salvação nesta casa. Porque, meu irmão, preste atenção. O projeto de Jesus não foi descer no céu e habitar na terra. O projeto de Jesus não foi descer no céu e entrar dentro de casas dos seres humanos. O projeto de Jesus foi descer do céu e entrar dentro do seu coração, do meu coração, e começar uma nova criação, uma nova sociedade. Mas essa nova sociedade não começa quando as relações comerciais, quando as relações econômicas e sociais são mudadas. Uma nova sociedade começa quando Jesus entra e habita no meu e no seu coração. Deus está inaugurando uma nova criação que vai se consumar com novos céus e nova terra. Mas a nova criação já começou. Quando? Quando Jesus veio se unir a mim, quando Jesus veio habitar em mim, quando Jesus veio me marcar com o selo do Santo Espírito de Deus e transformar as minhas realidades interiores primeiro. Porque Deus não vai mudar o mundo sem antes mudar você. Eu gosto do testemunho. Tem que terminar, irmãos. Eu gosto do testemunho de William Bolt, General William Bolt, fundador do Exército da Salvação. Deus um dia deu uma visão para Bolt. E a visão dele era uma visão pequena. Deus disse que lhe daria um ministério. E aquilo encheu o coração dele tão poderosamente que ele teve uma visão muito pequena. A visão dele era transformar o mundo. Ele disse: olha, o exército da salvação vai nascer para ser um instrumento para mudar o mundo. Os anos foram passando e William Bolt diz: essa missão está muito grande, eu preciso diminuí-la um pouco aqui. Eu preciso afunilá-la. Eu preciso criar recortes. Tá bom, não é para mudar o mundo, é para mudar só a Inglaterra. O tempo foi passando e ele percebeu que não dava para mudar a Inglaterra. Ele disse: tudo bem, nós vamos apenas nos focar em Londres. O tempo foi passando, ele percebeu que Londres também era uma visão muito grande. E ele disse: bom, nós vamos reduzir a nossa visão para mudar o bairro tal. No final da vida, o general William Booth diz assim: Deus me deu uma visão, e mal sabia eu que Ele não queria mudar o mundo, Ele queria mudar o meu coração. Meu irmão, Deus quer começar uma nova criação, uma nova sociedade. Homens e mulheres criados em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. O mundo pode mudar, mas o mundo não começa a mudar de cima para baixo. O mundo começa a mudar de dentro para fora. O mundo começa a mudar quando Deus vem habitar no meu coração. E aí, meu irmão, o Espírito vem habitar na minha vida, no meu coração, e coisas novas começam a acontecer. O Espírito Santo vem habitar. E aí eu leio a palavra de Deus que diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí a palavra de Deus que nos fala sobre esse enchimento do Espírito continua, e de repente lá diz assim: e vós mulheres, submeteis aos vossos maridos. O mundo diz: isso é loucura. Mas o Espírito começa a trabalhar o seu coração e você começa a entender que essa submissão não significa se tornar um capacho, significa se tornar uma auxiliadora idônea. E olha que coisa maravilhosa é ser auxiliar. Nós temos essa visão pequena de auxílio, mas quando a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo é aquele que nos auxilia em nossa fraqueza. Quando a palavra de Deus fala do Todo-Poderoso, diz que o Todo-Poderoso é nosso auxílio na tribulação. E nós ficamos diminuindo a função do auxiliar.
Nós ficamos colocando o auxiliar lá embaixo, o auxiliar está lá em cima, porque quando a corda parece fraquejar, vem o auxiliar e sustenta. Aí você muda, começa a perceber que Deus está criando uma nova sociedade, e essa nova sociedade não está do lado de fora, está do lado de dentro de você. E aí o marido lê lá assim: e vós, maridos, amai as vossas esposas. E melhor, a Bíblia diz assim: amai como Cristo amou a igreja. Preciso terminar para fazer a assembleia, irmãos. Vocês aguentam mais um pouquinho? Amém? Só alguns minutos. Aí o marido lê lá assim: eu preciso amar minha esposa, e começa a orar, dizendo: Deus, eu preciso amar a minha esposa. Aí Deus, porque quando a gente começa a orar, irmãos, ao invés de facilitar, parece que o negócio complica. Aí você ora: Deus, eu preciso amar minha esposa. Aí Deus diz assim: mas não é amar de qualquer forma não, tem que amar como meu filho amou a igreja. Aí você vai estudar como é que Jesus amou a igreja. Você acha que a igreja é fácil? Você está reclamando da sua mulher? Você acha que a igreja é fácil? Você acha que a igreja dá moleza para Jesus? Mas a Bíblia diz que Jesus está trabalhando na igreja e fazendo da igreja uma mulher fabulosa. Porque a mulher, na Bíblia, tem muito a ver com a igreja. Uma mulher fabulosa. No dia das bodas do Cordeiro, ela vai entrar na hora das bodas, bonita. Meu irmão, parece que está tudo fora do controle. Não parece, às vezes, está tudo fora do controle? A gente olha para a igreja e parece que a igreja está fora do controle. Mas a Bíblia diz que Jesus está trabalhando para fazer da igreja uma noiva sem mácula nem ruga. No dia das bodas do Cordeiro, ela vai entrar deslumbrante. Todo mundo vai olhar e dizer: uau! E aí você lê e diz assim: que coisa bonita, igreja. E aí Jesus diz assim: é assim que você tem que fazer com sua esposa. Ame-a como Cristo amou a igreja. Aí a família muda. A família que era pé de guerra começa a mudar. E aí o homem lê assim, continua a leitura bíblica, e a palavra de Deus diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem tanta coisa para falar, né? Esses textos são tão maravilhosos. E aí você muda a maneira como você lida com seu filho. Você não é mais tão permissivo, mas você não é mais tão inflexível. Porque quando você era inflexível, quebrava. Diante da permissividade, você deixava com que as coisas acontecessem e não tomava pé das coisas. Mas Deus diz assim: não irrite, não seja inflexível, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não seja inflexível. Deus está dizendo, Deus, pelo Espírito, vai nos dando uma maneira nova de ser nas nossas relações. E aí nossa família muda. E a palavra de Deus diz, o menino está lendo a Bíblia e de repente ele passa pelas escrituras que diz assim: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Meu irmão, o mundo começa a entrar nos eixos. Sabe por que o mundo começa a entrar nos eixos? Não porque as nossas relações comerciais, sociais, econômicas mudaram, mas porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, no nosso coração, e Ele começou a colocar o mundo nos eixos. E aí o homem continua lendo a Bíblia, e quando ele está lendo, diz assim: e vós, servos. Deus está colocando ordem no mundo, a partir do quê? A partir da presença do Espírito dentro de mim. E vós, servos, não trabalhem como se fosse para os homens, não. Trabalhem como se fosse para o Senhor. Porque na verdade você está trabalhando para o Senhor, não é para os homens. Então não faça corpo mole. Não fica com desonestidade. Não haja de maneira desonesta. Aí o patrão está lendo o texto e passa lá assim: e vós,
senhores, patrões, tratem os vossos servos como se fossem filhos, com amor. Não os trate com amargura, porque existe um Senhor sobre eles, mas existe um Senhor sobre você, a quem você vai prestar contas. Aí o mundo começa a entrar nos eixos, mas o mundo não entra nos eixos sem antes Deus colocar você no eixo. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo isso? Então, se alguém está em Cristo, é uma nova sociedade começou, irmão. Uma nova sociedade começou. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Fique de pé. As coisas antigas já passaram. Uma ruptura se estabeleceu. E um novo status nos confere uma nova identidade. As coisas antigas já passaram. Irmão, você já não é mais quem você era, tá? Você precisa de uma vez por todas entender isso. Se você está em Cristo. Ah, pastor, mas eu tenho tanto problema na minha vida, assim, eu tenho tanta coisa mal resolvida dentro de mim. Presta atenção aqui em mim agora. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Se você está em Cristo, você pode não ser ainda quem Deus planejou que você fosse e que você seja. Mas se você está em Cristo, você já não é mais quem você era. Você já não é mais quem você era. Você mudou de status. Você é alguém agora cuja habitação é a do Espírito em você. As coisas velhas já passaram, uma nova realidade se instalou. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos aqui e pedir que a tua palavra faça sentido para nós, de que essa união com Cristo muda todas as coisas, de que essa união com Cristo estabelece uma nova criação, uma nova sociedade, de que essa união com Cristo, Senhor, faz com que o mundo do lado de dentro seja transformado e o mundo do lado de fora faça sentido. Deus, eu te louvo porque o Senhor quer colocar o mundo nos eixos, mas antes disso o Senhor quer colocar cada um de nós no eixo. Então, meu Deus, coloca-nos no eixo. Deus, porque de vez em quando nós estamos desalinhados. Deus, de vez em quando nós estamos completamente desviados e tortuosos, mas eu sei que a obra do Teu Espírito em nós é verdadeira e é poderosa. Então, meu Senhor, coloca-nos no eixo para transformar esse mundo em nome de Jesus, para que uma nova criação se estabeleça nessa terra, para louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Aleluia.